Olá, tudo bem? Aqui é a professora Suzana Luz e atendendo a pedidos, de 2, 3 alunos meus, eu vou explicar aquela polêmica questão do Enem que tratava do dialeto gay usado, se era ou não letra C, se é letra B, aquela polêmica toda, né? Primeiro que eu não vejo mal no texto que foi utilizado. Em outros Enems, nós já tivemos textos que também trataram de aspectos dialetais de outros grupos, e acho que isso tem um pouquinho a ver com o momento político que a gente está vivendo, todo mundo ainda com as armas em punho, né? Todo mundo querendo atacar todo mundo. Então, eu amenizei muitos grupos, né, por aí que queriam saber minha opinião. Eu fiquei pensando que havia outras coisas mais importantes para a gente discutir naquele momento, como o tema da redação, que ao meu ver foi um tema muito excludente, ou seja, pessoas que não têm acesso à internet, que a própria proposta colocava lá em torno de 40% da população não tem acesso, não tem acesso a celular. Como que essas pessoas fizeram o Enem falando de algo que sequer elas vivenciam, né? Isso sim tinha que ter sido bem criticado. Esse tema de redação, que os nossos alunos que vêm de uma situação financeira boa, tudo mais, eles têm acesso, mas achei o tema excludente, enfim. Eu vou ler o texto. Quem quiser pular essa parte da leitura do texto, fique à vontade, porque o que nos interessa realmente é a questão, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, tendo em vista exatamente os itens que vêm depois nas alternativas, tá? Então, a Cuenda, o Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Esse é o título do texto. Aí vem um subtítulo, porque é um texto jornalístico, né? Então, título e subtítulo. Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E aí vem o primeiro parágrafo, Anhaia Mapô, não faça louca e pague meu acué, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Aí o locutor do texto, ele abandona, né, essa fala, volta-se para o leitor e diz, entendeu as palavras dessa frase? Se sim, né? Então ele dialoga, ele tem esse dialogismo aí com o leitor, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Eu gostei do manja, né? Porque ficou bem claro que a pessoa aí tem mais de 40, talvez até 50 anos quem escreveu. É uma gíria. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou uma reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro, brinca. Então aí nós já temos uma indicação de que temos um texto que vai falar sobre adequação de linguagem, variantes linguísticas, né? Então o advogado, por que quem escreveu o texto escolheu um advogado? Porque o advogado lida com a linguagem no seu mais alto nível de formalidade. Também sou advogada, dou aula de linguagem jurídica e sei disso, né? Lida com mais alto nível de linguagem formal. Agora, o que ele quer mostrar? Na situação de formalidade, eu não vou usar o dialeto de gays e travestis, certo? A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. Eu mesmo já tive 2 cabeleireiros que falavam nessa língua, né? E como a gente tem um pouquinho de conhecimento de estrutura de linguagem, de etimologia, conhece radicais, prefixos, sufixos gregos e latinos, uma vez eu decifrei um monte de coisa que eles estavam falando e eles ficaram bem chateados comigo, inclusive, tá? O dicionário a que ele se refere é o Aurélia. Aí, claro, né, uma brincadeira, né, uma troca de gêneros entre Aurélio e Aurélia. A dicionária da língua afiada, porque a gente não leva desaforo para casa. Lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vippe e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes, revelando, né, no qual se revela
o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Esse era o nosso texto. Aí vem as alternativas. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... Então, olha, temos aí duas informações, tá? Da perspectiva do usuário. Por que é que esse dialeto vai pertencer, ter característica de patrimônio linguístico? O que é patrimônio linguístico? Essa é a primeira questão, tá? Eu pergunto isso para os alunos que ficaram em dúvida. Interessante porque eu pedi para eles, tem tanto professor por aí explicando essa questão, entre no site aí, né? Não, professora, a senhora explica de um jeitinho, então tá bom, vamos lá pro jeitinho que eu explico, né? Falem para mim, expliquem para mim. Para você, o que significaria isso? Patrimônio linguístico. O tupi faria parte do nosso patrimônio linguístico? Sim. Porque é uma língua falada por determinadas tribos, porque reporta o nosso passado histórico, né? Essas comunidades que até hoje mantêm-se falando italiano ou alemão, isso vai fazer parte do nosso patrimônio linguístico? Sim, porque faz parte do nosso patrimônio cultural, tá bem? A própria língua portuguesa é considerada como símbolo da pátria, por isso que a gente não pode sair por aí errando, por isso que os órgãos públicos não podem ter erro de português em sua linguagem oficial, por isso que placa de trânsito não pode ter erro, tá bem? Porque é patrimônio. Então, vamos às alternativas, tá? Vamos fazer igual a gente fez no curso de interpretação. Vamos ler todas e vamos falar assim, qual é aquela que eu cortaria logo, sem dúvida, tá? Porque assim, esse é um excelente método para a gente acertar a questão de interpretação, tá? Então, letra A, ter mais de 1000 palavras conhecidas. É isso que, da perspectiva do usuário, vai caracterizar a linguagem como patrimônio linguístico. Letra B, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Então, é assim, a linguagem secreta teria umas palavras e o Yorubá teria outras palavras. Gente, a letra B não tem sentido em si. Não vamos nem pensar no texto, tá? Ela não tem sentido em si. Letra C, ser consolidado por objetos formais de registro. Ser utilizado por advogados em situações formais. Ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Então, qual que você cortaria aí de cara, sem pensar muito? A letra D de dado. Por quê? Porque a letra D de dado é como se o aluno não tivesse lido o texto, certo? E como também se ele imaginasse que advogados falam dialetos. O que é isso, né? Seria um desconhecimento total de mundo, é algo que independe, inclusive, de ter ido ou não para a escola. É uma leitura de um filme, uma leitura de um livro, uma leitura de uma realidade posta, né? Tomando aí a palavra leitura como uma interpretação, uma vivência, se não sua própria, mas de outra pessoa. Então tem que cortar a letra D de cara, né? Uma caneta que até eu vou cortar. Pronto, a letra D tá cortada, certo? Letra E, ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Em conversas? Então, será que a gente usa esse dialeto em sala de aula, na sala dos professores, lá na oficina mecânica, no supermercado em que a gente trabalha? O texto não fala sobre isso, isso também não faz parte de uma dinâmica de realidade. Cortamos a letra E. Certo? Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Ora, se é uma linguagem usada apenas por travestis e por gays, e o texto declara que eles ficaram incomodados porque ela se popularizou, vão ter que inventar uma outra para poder conversar livremente, né? Como que eu posso dizer que é uma palavra diferente de uma linguagem secreta? Ela é uma linguagem secreta, então é uma linguagem secreta e pronto. E claro que vai ter palavras diferentes.
Agora, na letra B, dá a impressão que eu estou separando as coisas, tá bem? Entenderam? Tá? Então, a letra B também tá fora. Aí me resta a letra A e a letra C. Letra A. Da perspectiva do usuário, é patrimônio linguístico porque tem mais de 1000 palavras conhecidas? Então, enquanto tinha 900, não seria um patrimônio linguístico para eles? Claro que seria. Então, a letra A também está errada e sobra-nos a letra C, que eu vou explicar porque os alunos estão com dúvida. Ser consolidado por objetos formais de registro. Qual seria um objeto formal de registro? O próprio dicionário que é mencionado. A consolidação desse dicionário, dessa variante linguística, no ambiente virtual, porque o texto fala sobre isso, né? O texto fala, cadê onde está aqui? Tem um momento que ele fala. Adepto ao uso das expressões, mesmo em ambientes mais formais, o advogado afirma, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje o pessoal já entende, tá na internet, tá até em dicionário, tá bem? Então é isso que faz a letra C ficar verdadeira, ser consolidado por objetos formais de registro, que é um momento posterior, inclusive, o primeiro momento seria o momento da oralidade. Depois ele foi sendo, tomando forma, tomando corpo e formando, então, esse dialeto que tem esses objetos formais. O dicionário, uma lista na internet, nós aqui falando sobre ele agora. Tá bem, pessoal? Espero ter esclarecido por que é a letra C nessa questão. E se tiver mais alguma questão com dúvida aí, né? Apesar que, como já falei, tem um monte de gente explicando essas questões. Mas se quiserem, podem fazer pedidos que eu vou explicando uma a uma assim, tá bom? Grande abraço, professora Suzana Luz.